Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Nós estamos aqui hoje em mais uma live no mês da família. Esperamos de verdade que a tua casa seja muito abençoada através dessa live e que você possa compartilhar com muita gente, tá? Hoje nós estamos aqui para poder bater um papo falando sobre discipulado de família, junto com os nossos líderes, pastor Márcio e pastora Gessimar, e com os pastores também, o Fernando e Cristiane Feitosa, Cristiane Feitosa aqui junto com a gente, para a gente bater um papo aqui bem legal, bem tranquilo, falando como é discipular famílias. Eu queria pedir então aos pastores, né, para começar suas considerações, né, junto ao público que está em casa. Amém. Graça e paz, queridos. Muito bom estarmos aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, né, e aprendendo juntos também, né, como é viver em família, como é discipular famílias, né, porque fazendo isso nós também estamos aprendendo e sendo edificados no Senhor, né. Agradecemos o convite também do pastor Márcio, da pastora Gessimar, né, daqui da Igreja da Comunidade de Madureira, né. Muito obrigado, tá, pelo convite que vocês nos fizeram e que seja uma noite de bênção, né, uma noite que venha agregar, né, conhecimento, né, e que a graça do Senhor possa estar operando grandemente na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Amém. Amém. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vai ser uma bênção, com certeza, essa noite, nós falarmos sobre família, sobre discipulando famílias. Eu creio que Deus tem uma palavra especial na tua vida e na minha vida nessa noite. Então, que você fique bem atento às palavras que forem liberadas, tá bom? Que você fique bem atento naquilo que for mencionado aqui sobre a família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, tá bem? Eu queria agradecer por você estar assistindo essa live nessa noite. Queria mandar um beijo para os meus filhos que estão assistindo também. Se não estão assistindo agora, vão assistir daqui a pouco. Amém. Isso, é verdade. Então, que Deus abençoe vocês nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora Gessimar e pastor Márcio, suas considerações. Boa noite, queridos. Uma das coisas que nós temos assim falado, e Deus assim tem ministrado no nosso coração, é que Deus é um Deus geracional. Amém. E por ser geracional, entendeu? Uma das preocupações que Ele tem e que nós podemos dar a Ele como prova do nosso amor é deixar um legado. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre família, sobre discipulado, sobre gerações e sobre legado. Amém. Bom, é um grande privilégio estar aqui mais uma vez, numa live de quarta, e para a gente tratar de assuntos sempre muito interessantes, né? E hoje a honra é dobrada, porque nós temos aqui um casal que para nós é um casal muito precioso. É verdade. Eles são verdadeiros diamantes para nós. É verdade. Temos uma história, né, juntos, e para mim é uma grande honra tê-los aqui. Como pastor dessa igreja, eu os recebo com muito carinho, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, faz de conta que a live é na casa de vocês, sintam-se à vontade, falem aquilo que Deus determinar que vocês falem, queremos aprender com vocês também. Amém. E esse assunto é um assunto que fala muito forte no coração de Deus, né? Porque Deus criou a família, Ele estabeleceu a família como um projeto dele, foi o primeiro projeto dele ao criar o homem, foi a família. Então, família é algo que fala muito alto ao coração de Deus. Eu espero que durante a live, né, nós possamos desenvolver bem esse assunto. Antes de você continuar o vídeo, eu vou te dar 2 segundinhos para você poder interagir comigo. Então não deixa de compartilhar e curtir. É isso. Espero que você tenha compartilhado, que você tenha curtido aí com a gente. E nós vamos conversar um assunto que a gente pode passar aqui horas e horas, se for o caso, falando sobre discipulado em família. Mas eu queria perguntar aos pastores, conta para mim como é que foi o início da história de vocês, como é que foi essa coisa de apontar para a família. Como é que vocês descobriram isso na vida de vocês? Pode ser? Bom, quando nós nos conhecemos e nós já começamos, quando começamos o relacionamento de namoro, né? Já no namoro, nós começamos a falar sobre família, né? Sobre casamento, né? E sobre família, sobre filhos, né? Ou seja, começamos já a ver se nós
estávamos em comum acordo em nossos pensamentos, em nossos projetos, né? E nós começamos a avaliar as situações, né? Um fazia perguntas ao outro, o que você, né? Por exemplo, quantos filhos pretende ter? Nós chegamos a um acordo, claro, né? Dentro da vontade do Senhor, porque a palavra fala, né? Que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Então, assim, quando nós iniciamos o nosso namoro, nós tínhamos, assim, um sentimento, assim, de responsabilidade, né? Você já pensava isso no namoro? No namoro. Já era algo já para casamento. Não iniciamos um namoro com a intenção somente da gente namorar, mas com um propósito, né? Estou namorando porque tenho um objetivo, que é o casamento. E no casamento, construir uma família, né? Então, assim, nós começamos a conversar sobre o assunto, né? Nós marcávamos geralmente no final de semana a gente se encontrava na igreja, né? E um dia na semana nós tínhamos em comum, né? Para poder a gente conversar, né? Sobre vários assuntos, não só esse, né? Mas assim, ao longo do nosso namoro, nós conversávamos sobre o nosso casamento, sobre os projetos que nós estávamos ali construindo, assim, projetando para o futuro, né? Então, ele foi colocando maneiras que ele pensava, eu fui colocando formas que eu pensava, né? E nós fomos já ajustando nossos pensamentos já nesse período. Ou seja, vocês já entraram no casamento já tendo uma linha de raciocínio, um planejamento. A pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, né? É lógico, a gente está debaixo da vontade e soberania de Deus, mas o que eu vejo é que muitos casais hoje têm o desejo de cumprir a vontade de Deus em relação ao casamento, mas não fazem esse tipo de planejamento. Ou seja, no ato ali do compromisso, do namoro, isso fica um pouco solto. Qual é o conselho que vocês dariam hoje para um casal novo que está pensando, que está se preparando para isso agora, visto que você acabou de falar que já havia desde o namoro um pensamento, um desejo, uma linha de raciocínio para o casal? Eu penso assim, que tudo na nossa vida a gente tem que fazer com um objetivo, né? Seja na área profissional, né? Seja na área ministerial, seja na área familiar, né? É bem verdade que quando a gente começa o relacionamento, geralmente os jovens não estão pensando assim, né? Essa questão desse entendimento, até mesmo de maturidade, às vezes nem existe nesse momento. Verdade. Né? Principalmente se o namoro for entre jovens com idade muito, uma idade muito jovem, assim, né? Adolescente. Geralmente não tem esses planos, esses pensamentos começam a não surgir, né? Menos de 15 anos, por exemplo, dá um exemplo, de 15 verdade. anos para menos. Existe um tempo assim de maturidade, né? Que, assim, quando nós namoramos, eu tinha 21 anos de idade, né? E você tinha 27, né? 26 para 27 anos. Casamos eu tinha 28. E eu casei com 22. Nosso namoro, inclusive, durou, assim, um período curto, porque nós levamos 1 ano e meio entre namoro, noivado e o casamento, né? Mas foi um período, apesar de curto, de muita conversa. O diálogo, né, já começou desde aquele período, né? Fundamental, né? Diálogo. Isso. Então, assim, eu entendo assim que acho que para os jovens, né, o importante, porque na cabeça do jovem hoje muitos querem namorar, mas não sabem se aquilo vai dar certo, se não vai, né? Sim. Uma das coisas assim que particularmente eu fazia, né, eu tinha um caderninho de oração e eu colocava meus alvos. E dentre os alvos de oração, tinha as características que eu pedia para o meu futuro esposo, que eu não tinha. Olha o segredo aí, gente. Está anotando aí, ó? Pega o caderninho. Então, eu nesse caderninho, eu colocava as características de como eu queria que fosse o meu esposo. Eu ficava imaginando, né? E principalmente, dentre as características, era alguém do Senhor. Amém. Né? Alguém que tivesse um coração no Senhor.
né? E isso é muito importante, porque às vezes os jovens não pensam dessa forma. Pensam num relacionamento, querem entrar nesse período de namoro, não sabe se vai dar certo, se não vai, né? Uma coisa inconstante, né? Mas só que assim, pelo menos da minha parte, eu tinha um objetivo, né? Eu sempre assim pensei, eu não quero namorar por namorar. Eu quero namorar com propósito, entendendo também que se por acaso durante aquele período Deus fosse mostrando que não era para ser, entendendo que eu teria que retroceder no meu pensamento. Viu, Feitosa? Você passou no livro e no caderno. É isso mesmo. Foi 2 vezes. O nome estava escrito em 2 cadernos. É verdade. Então, assim, isso, assim, da minha parte, eu orava a Deus, né? E é verdade que nesse tempo, né, o nosso coração faz planos, a resposta Sim. vem do Senhor, né? A gente tem que estar crendo nessa palavra, porque o inimigo, né, o diabo, ele tenta atrapalhar e frustrar os planos e às vezes até confundir. Então a gente tem que estar sintonizado com Deus para entender, né, as decisões que nós devemos tomar, né? Então assim, da minha parte, assim, foi essa, né? E eu entendo isso, que a gente tem que ter um objetivo, o propósito, né? Formar família é algo super importante, é uma extrema responsabilidade. Sim. Então, assim, não é uma coisa assim para a gente ver que, eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, eu vou casar, se não der certo, separa. Não. Tem que entrar num relacionamento entendendo que aquela pessoa, ela tem que ser para a vida toda. É claro que no decorrer a gente vai perceber se é aquilo mesmo, né? Tem que estar sempre colocando diante de Deus, disposto a fazer a vontade do Senhor, né? Sim. Mas se a pessoa tiver já voltada para Deus nesse sentido, Deus vai dando a direção e não vai permitir que entre em situações que vai haver alguma frustração, mágoas ou alguma perda nesse sentido de algo tão grande nesse sentido. Então, assim, tudo é questão mesmo de oração, né, de colocar os planos diante de Deus e quando tiver a pessoa, já projetar, já imaginar. Eu estou preparada para namorar? Eu estou falando aqui na base, né, assim, iniciando o relacionamento. Sim. Isso. Né, até mais para os jovens, né, aí que ainda estão nessa fase. Né? Eu estou persistindo nessa questão do jovem, em primeiro lugar, por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente vê uma desestruturação da família. Exatamente. Quanto mais vai passando, há uma desestruturação da família. A família está ficando mais rala, mais distante. Então, é importante a gente, nesse bate-papo, também resgatar isso, de que a família tem essa responsabilidade, que o jovem, quando entra no âmbito familiar, ele tem que pensar no futuro, no legado, como a gente vai discorrer aqui ao longo do nosso bate-papo. E Feitosa, então, quer dizer que você ficou feliz em saber que você estava no caderninho lá, né? É verdade. Você teve o seu caderninho também, Feitosa? Não, no meu caso não. Eu era bagunceiro. Eu era bagunceiro, eu vi realmente, não era cristão. A Cristiane praticamente nasceu na igreja, eu não. Eu fui levado pela minha mãe, na igreja da minha tia. Eu visitava às vezes, mas não permanecia. E com 25 anos, quando a minha mãe faleceu, aí eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E as coisas começaram a mudar na minha vida. Coisas que eu pensava que nunca ia conseguir, eu consegui. Já tive, na época, antes de me converter, eu tive várias namoradas. Fiz tudo o que um jovem, talvez hoje, na idade, às vezes, de 15 a 25 anos, fez. Então, já estava na Marinha, já era militar, já era maior de idade, tinha os meus recursos. Não tinha mais ninguém para me controlar, nem para me dizer o que eu tinha que fazer. Mas eu obedecido aos meus pais, mas mesmo morando junto com eles ainda na Marinha. Sim. Quando a minha mãe faleceu, isso foi para mim um golpe mortal, em que ali eu pensei que ninguém mais me amava nesse mundo. Eu estava praticamente assim, fadado a pensar numa próxima situação de querer tirar a própria vida.
Mas eu tive um encontro com Jesus e Deus mudou a minha vida. Quando eu cheguei na igreja, cheguei com uma namorada, tinha várias namoradas. Deus falou para me escolher uma só. Eu escolhi uma. Escolheu bem, escolheu Escolhi bem. uma, tinha várias, escolhi uma. Não, mas a namorada que ele estava. É a namorada que eu estava Ah, antes de me converter. Aí cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja, aí fui sendo discipulado, né? Ou seja, discipular famílias. Primeiro você tem que ser discipulado, É você tem que estar verdade. preparado para fazer algo, né, nesse sentido. E você, para você ter noção de futuro, noção de coisas à frente, somente Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus é que pode nos revelar. O que é isso? Quando nós estamos vivendo uma vida solta, largada, sem regra, sem saber, você não tem objetivo. O objetivo é sobreviver. Cada dia que você vive, você viveu, É o dia pelo conseguiu dia, né? viver mais um dia. Uhum. Então você não está, na verdade, vivendo, você está sobrevivendo. É verdade. Então, aí, nesse sentido, quando eu cheguei na igreja, aí comecei a ver que o meu namoro estava todo errado. Porque a palavra de Deus me falava isso no discipulado, no discipulador. Então eu comecei a ver que meu namoro estava todo errado. Talvez você esteja namorando, né? Você seja jovem, esteja namorando, e o teu namoro está indo num caminho contrário à palavra de Deus. Então, talvez seja a hora de você rever essa situação, né? Como é que você... Quando eu me converti, os pastores ministravam a palavra de Deus, que não pode pegar aqui, que não pode pegar ali, não deixa fazer isso. Tá? Você, menina, você, rapaz, não tente fazer nada com a tua namorada, nem a tua namorada com você. Você é templo do Espírito Santo. Então não permita isso, não deixe isso aí à frente, não deixe a carne falar mais alto. E então, naquele momento ali, quando eu era recém-convertido, eu comecei a ver que meu namoro estava errado. Eu vim com uma namorada do mundo para a igreja e eu percebi que aquele namoro estava errado. E ali, dali para frente, o Espírito Santo falou comigo, termina esse namoro. E eu terminei o namoro ali e fiquei sem ninguém durante alguns meses. E orando, pedindo a Deus, porque eu já estava com 25 anos e eu estava agora pensando em me casar, pensando em ter uma família, coisa que eu não pensava. Eu morava com a minha mãe, com meu pai, fui morar com a minha irmã e a minha sobrinha. Aparentemente, né, era uma família naquele momento ali, mas Deus me falou, não, eu tenho algo maior para você e melhor para você. Falei, amém, Senhor. Falei, tá bom. Então ficamos ali e estudando para a prova de sargento na época, fazendo prova, estudando. Fazendo a base para o casamento. Fazendo a base. E aí, nesse momento ali na igreja, eu conheço a Cristiane. Alguém vai e me apresenta a Cristiane e fala assim, ó, Fernando, você gosta de bolo? Eu falei assim, gosto. Ó, a Cristiane faz um bolo delicioso. Maravilhoso. Bolo santo. Aí eu falei, opa, maravilha, já me deu atenção naquela situação, né? E aí eu fui me aproximando devagarinho dela, fui me aproximando. E a Cristiane era uma pessoa muito centrada em Deus, né? E eu aprendi muita coisa com ela nesse sentido, com ela também e com meus discipuladores. Foi me despertando a visão ministerial, né? Como eu poderia agir ministerial, como eu poderia trabalhar para o reino de Deus, Sim. como eu poderia pregar a palavra, mas, claro, com muitas lutas, né? Nesse momento de crescimento, você está ali crescendo em Deus, os ataques também vêm muito grande contra a nossa vida, né? Você que já é casado, né? E você está pensando, o que eu vou deixar para os meus filhos, para a minha família de legado? Meu irmão, a tua vida, aquilo que você deixa de exemplo, isso também é um legado. O teu exemplo de você buscar a Deus, da presença de Deus, que você chama para a tua casa, para o teu lar, os teus filhos veem os milagres acontecendo, isso é legado também na tua vida. Nós vamos falar de mais coisas aí, mas Com certeza. nesse verdade. sentido assim, para resumir um pouquinho, foi isso que aconteceu na minha vida. E graças a Deus, Deus, né, me levou a fazer uma ótima escolha pela Cristiane, nós casamos e eu me sinto muito apaixonado ainda por ela, como ainda quando nós namorávamos ainda. Para mim ela é a mesma ainda. Estamos fazendo os 25 anos de casado Glória e eu a quero Deus. mais Glória a Deus. 50, se Amém. Deus me permitir. Em nome de Jesus. Amém. Uma mais coisa 50 interessante. com ela. Uma coisa interessante, né? Que dentro dessa conversa que nós estamos tendo,
né, é um princípio assim, né, o primeiro princípio, né, que vão ter vários princípios, né, é que a palavra de Deus ela é clara, né, agrada-te, Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. É isso. Então, o primeiro segredo é você saber agradar o Senhor. E eu me lembro de vocês, né, sabe, nessa época de namoro, gente, olha só, como, né, há anos que nós nos conhecemos. Isso que eu ia perguntar, como é que foi essa Então, essa nós história? assim, porque eu me lembro que eu e o Márcio fomos ministrar na igreja lá de Honório, né? Não sei se era um encontro. Eu não me lembro se foi primeiro na igreja ou se foi no retiro Foi de em jovens. Guapimirim. Não é? Então, foi me no lembro encontro disso. de jovens, Aí em estavam os Guapimirim. dois lá, entendeu? Eu me lembro direitinho. E também foi também aqui em Madureira, lá perto do Cajueiro. Na loja. Isso, Na é. loja, né? Na Nós loja, também naquela fomos lá. loja. Na Foi, loja. foi no sítio da Maranata, se não me engano, em Xerém, não foi não? Também, Foi lá quando tinha um encontro de jovens, né? eu acho que foi. Eu me lembro disso. E eu me lembro, entendeu, que assim, né, eram exemplos, entendeu? Sabe, eram jovens, entendeu, que amavam o Senhor, né, que tinham um propósito, porque, como ela mesmo falou, não vou namorar por namorar, eu vou namorar porque tem um propósito de constituir uma família. Então, não se namora por namorar, se namora, entendeu, para se constituir uma família. E hoje, sabe, eles são bem-sucedidos, têm uma família linda, sabe, os filhos, assim, abençoados, sabe, que temem ao Senhor, né, que tem um testemunho lindo, cada um deles, né, nós o conhecemos como família, sabe, e Deus, assim, só tem acrescentado, né, Amém. só tem É verdade. acrescentado, Amém, é um prazer, amém, né, é um prazer, sabe. O discipulado, né, de famílias, ele é uma coisa que começou já, né, bem cedo, né? Jesus, ele, quando foi embora, ele falou, ide fazer discípulos, né? Sim. E isso parece uma coisa a princípio individual, né? Ir fazer discípulo, uma coisa tete a tete. Mas se nós formos a Gênesis, né? Quando Deus falou que o homem deveria crescer e multiplicar, e ele junto com a mulher, ali estabeleceu um propósito para a terra através da família. Então, quando a gente remete ao que a gente chama de recomissão, né? Que é a comissão de Mateus 28, a gente entende como uma recomissão, porque na verdade a comissão mesmo começou lá no Jardim do Éden, quando ele comissionou aquele casal para encher a terra, multiplicar, e eles tinham o propósito de levar os princípios de Deus para toda a terra. Infelizmente não deu certo por causa do pecado, mas esse propósito de Deus não terminou. É verdade. Né? Então a gente vê que ao longo do tempo, Deus quer trabalhar as famílias. Você estava falando que você não era convertido. Há uma diferença quando uma pessoa é casada, tem uma família e teme ao Senhor, de uma família que chega para o Senhor sem conhecê-lo É verdade. e começa todo um trabalho de reconstrução, porque vai ter que mudar os valores, né? E aí o valor do discipulado das famílias, porque você vai ter que reeducar o marido, né, nos princípios da palavra, reeducar a esposa, quer dizer, muda tudo. E isso não é fácil. Você vem, às vezes, de casais de 10, 15 anos sem o Senhor. E, de repente, essa família entrega o coração a Jesus. Ele começa todo um processo de ensinar aquela família como se comportar e como alinhar no propósito de Deus. Uma família que não tem Deus, ela está desalinhada com o propósito. É verdade. Aí entra essas coisas que foram colocadas. O namoro é para satisfazer a si próprio, o namoro é por moda, né? O test drive, né? Que namora um não serve, namora outro não serve, namora então, até servir, né? Já passou por uns 10, 20, 30. Namoro virou uma grande concessionária, né? Uma concessionária. Não, então, e quantos corações feridos justamente por causa né? desses testes drive. Quantos Agora, corações feridos? o coração de Deus já não pensa dessa maneira. Por quê? Porque tem um propósito. É verdade. Né? Quando a Cristiane fala que ela estava orando por um esposo que fosse para a vida toda, ela estava dentro do propósito de Deus, não era o que ela queria ou a carne queria. Ela tinha que alinhar a vida dela com o que Deus estava querendo. Então, quando se escolhe um esposo e quando se escolhe uma esposa, você não pode pensar só em você. Né? Você tem que pensar que você está dentro de um contexto geracional, que Deus vai usar a tua geração para estabelecer o reino dele e que essa escolha tem que estar debaixo, alinhada com esse propósito. Por isso que então você começa a botar no caderninho
Porque o Espírito Santo falava com você, ó, não pode ser assim, porque isso não vai colaborar no meu propósito. Quer dizer, se você escolher a pessoa errada, vai dar ruim, né? O projeto que eu tenho não vai se cumprir. Não é? Então o Espírito Santo começa então a delinear, né, como que deve ser o esposo ou a esposa. E aí, quando o casamento acontece, né, ele é para a glória de Deus. E tudo dá certo, porque o casamento é uma bênção, os filhos vêm debaixo de bênção, e ao longo do tempo, né, eu e Gessimar fizemos 35 anos de casado. Ao longo do tempo, você vai vendo que o teu casamento está colaborando dentro da nossa geração para o cumprimento de um propósito. Tem uma hora que a gente vai passar o bastão para os nossos filhos, né? Nós, né, vamos começar a perder o nosso espaço, né? Vamos passando e eles vão dar continuidade. Mas no coração de Deus já estava desde sempre planejado isso aí. Só para terminar minha parte aqui, que eu estou me alongando um pouco, eu vejo isso quando o apóstolo Paulo fala, né, que ele fala assim, para Timóteo, né, 2 Timóteo 1,4, pela recordação que guardo da tua fé, ele falando para Timóteo, né, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então você vê aqui que Deus é geracional. Ele não pensava só em Timóteo. O que aconteceu em Timóteo já começou a acontecer em Lóide. É verdade. Deus a Lóide nem pensava que existia um Timóteo um dia, mas Deus já sabia. Então ele já estava trabalhando as gerações. Né? Então a gente não pode ser tão egoísta e centralizador achando que a minha geração é a geração única e exclusiva. A Coca-Cola no deserto. Não. Nós estamos dentro de um plano. Mas eu queria pegar um gancho aí, porque... Daí o discipulado, desculpa. Daí o discipulado ele alinha... Sim. O discipulador é um facilitador para colocar aquela família dentro do propósito. Desculpa, Thiago. Como trazer essa linguagem, então, hoje, para uma geração como a minha, por exemplo, e as que estão chegando agora depois de mim, que são extremamente aceleradas? Porque quando a gente vai falar de projeto de família, a gente fala de tempo... A gente fala de construção, de propósito, mas hoje nós somos a geração que é tudo rápido, tudo intenso, tudo para ontem. Como que a gente pode quebrar hoje esse paradigma, né? Até porque, assim, eu estou falando para uma geração cristã que hoje serve ao Senhor, mas que tem essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade hoje, nós somos plugados 24 horas e tudo é muito intenso e muito rápido. Então, como trazer para uma linguagem, para um entendimento, para essa geração que está ouvindo a gente agora, de que o casamento ele demanda tempo, ele demanda análise, ele demanda planejamento. Como trazer isso e por que isso é importante? Quem se arrisca? Nesse sentido, né, codificando, né, para essa pessoal, essa galera que corre muito, faz tudo muito tempo. Sim. É importante ter a escala de valores, né? A escala de valores daquilo que é mais importante para você na tua vida, se é a tua família, se são os teus filhos, se é o teu trabalho, se é o dinheiro. O que está em primeiro lugar na tua vida? Deus está em primeiro lugar? Então, acho que a escala de valores é que vai dizer para você, se você, naquele momento, você vai dar atenção o teu estudo, que você precisa crescer profissionalmente, mas você não deve deixar de lado a palavra de Deus. E nem tampouco deixar a sua família de lado, sem atenção. Acho que é importante olhar por esse ponto de vista, que você precisa crescer, mas você não deve deixar a tua família de lado. Servir a Deus é servir a Deus junto com a família. Se você tem um propósito, você deve procurar alguém que tem o mesmo propósito e ver o mundo como você. Se você buscar alguém que vê o mundo de um outro jeito, você está começando errado, tá? Queria te dizer isso, não queria te desapontar não, mas está começando errado. Você precisa encontrar alguém que vê o mundo como você vê. Ou seja, você valoriza umas coisas, não estou dizendo para ser igual não, tá? Isso não significa igualdade. Mas esse negócio de opostos se atrai, então, é balela, não existe. Não, opostos se atraem, sim, porém se complementam. No sentido de temperamento, sim.
Mas no sentido de propósito de Deus não pode ter o oposto. Os dois têm que ter a Isso, mesma visão. Nesse Isso aí sentido, é muito importante. o Porque o reino jugo de desigual, Deus tem que estar na mesma visão. o jugo desigual não é só crente e não crente. Você pode ter dois crentes sem ter a Com mesma linhas visão diferentes. e vai ter um jugo desigual mesmo sendo, vamos dizer, os dois da igreja. Quer dizer, pode ter um jugo desigual. Eu conheço alguns casais que tiveram esse problema. Quer dizer, um é de uma linha denominacional, tal, o outro é de outra, e aí o negócio ficou esquisito. Os dois estão brigando e Deus está no meio, assim. A ponto de até casais cujo cônjuge não é crente e o outro tinham mais harmonia do que esse que os dois eram cristãos, entendeu? Justamente porque havia um jugo desigual a nível de visão, né? Quer dizer, não é só, eu sou crente, você é crente. Às vezes, verdade. isso não é suficiente. Tem que ter aquela questão de o mesmo propósito, né? Perfeito. Eu acho que quando vocês casaram, né? Quando nós casamos, Deus uniu propósitos, não pessoas, né? Propósitos. Isso é muito bom que você falou agora, propósitos. Às vezes a gente está numa busca pelo bel prazer e não pelo propósito. Exato. Eu acho que isso aí é a base, na verdade, de todo problema, né? É. Gessimar, me fala uma coisa, pastora Gessimar. Como que a família hoje ela pode criar um paradigma, né, para a nossa sociedade? Como é que você vê isso hoje? Porque eu estou tocando um pouco nesse assunto porque hoje a minha análise que eu faço da família é que cada vez mais ela está se desgastando, né? Está sendo colocado hoje uma sobrecarga sobre a família. Está sendo colocado uma sobrecarga sobre a família, né? De que ela está ficando fragilizada, está se admitindo muita coisa que tem aparência de família e não é, né? Então existem novos modelos de família que não é o modelo de Deus. Mas, no teu ponto de vista hoje, como é que a família, segundo a ótica de Deus, ela pode trazer um paradigma para a sociedade? Como é que você vê isso? Uma das coisas assim, que nós temos visto, né, e a palavra é bem clara, é que o povo perece por falta de conhecimento. O problema é que as pessoas não querem buscar na palavra, né, os princípios da palavra e conhecer, sabe, a verdade de Deus. Quando eu não conheço a verdade de Deus, eu estou sujeito às coisas do mundo. E a Bíblia é clara, entendeu? Bem clara. Quando ela fala, entendeu? Que nós não podemos nos amoldar, entendeu? As coisas desse mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Mas nós precisamos ter a nossa mente renovada. E mente renovada é quando você conhece, entendeu? Sabe, a palavra de Deus. É quando você tem o secreto com Deus. Porque Deus ele vai falar, e ele vai mostrar, entendeu? E vai nos direcionar, entendeu? Qual o propósito da nossa família, né? Então, não é como as pessoas querem ou estão fazendo, mas é como a palavra de Deus, porque a luz da palavra, ela nos revela, entendeu? Como nós temos que ser como famílias, entendeu? Então, nós temos que ser referencial, nós temos que ser exemplo, né? Nós temos que viver aquilo que nós estamos pregando. Senão eu caio no erro de, né, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E os nossos filhos precisam ver, sabe, essa verdade nas nossas vidas, né? Sabe, como exemplo, né? Então, como propósito, sabe, como Deus tem um propósito na nossa geração, por exemplo, né? Hoje, quando nós casamos, nós já pensávamos nos nossos filhos. Né? E uma coisa interessante é que, por exemplo, eu já orava, quando as minhas filhas estavam no ventre, pelo marido das minhas filhas. Por quê? Porque eu queria que elas também tivessem, né, um homem segundo o coração de Deus. Amém. Né? E, sabe, Deus ele foi assim, sabe, tremendamente bondoso conosco. Sim. Né? Por quê? Porque Deus ele, nos presenteou. Mas por quê? Porque havia muita oração. Havia assim muita entrega a Deus. Havia muito secreto com Deus. Mas também havia muita dificuldade, porque nós não tínhamos discipuladores. Então, é sempre bom, nesse processo de aprendizado, de escolha, né, de namoro, de início de uma família, você ter alguém mais experiente dando uma assessoria. Verdade, verdade. Esse casal que está começando a namorar, além dos pais, porque os pais são os primeiros discipuladores, eles têm que discipular os filhos, ele não pode
deixar, né? Tem que sentar, explicar, falar sobre a área sexual, falar sobre os perigos da área sexual que hoje circundam os jovens, inculcar nos filhos os princípios da palavra, mas as famílias, elas precisam andar com outras famílias que tenham mais experiência, né? Então, quando você tem amizade, relacionamento com famílias mais experientes, fica tudo muito mais fácil. É verdade. Então, para quem está começando a vida conjugal, para quem está começando a vida de pai e de mãe, poxa, como é bom ter um casal de discipuladores sobre nós. É verdade. Que na hora que a gente fica, e agora? Né? Porque o problema não é nem a parte secular da coisa, quer dizer, Sim. assim, como cuidar de um filho a nível biológico. O problema é justamente a parte espiritual. Porque a gente que é cristão não lidar somente com problemas físicos, né? Às vezes nossa família sofre um ataque espiritual. Quem é que vai nos ajudar nessa hora? Para discernir se está havendo um ataque, espírito de enfermidade, ou um ataque na área sexual, ou um ataque na área de relacionamento. Então é muito bom o discipulado de famílias, porque você tendo uma família sobre você, que é mais experiente, já tem mais tempo de estrada, já passou por experiência, já venceu, e essa experiência repassada a um casal mais jovem é muito preciosa, porque eles vão economizar muito tempo perdido, eles vão ganhar experiência através do discipulado, né? E aí é fundamental. Nós que não tivemos, passamos um tempo comendo capim, né? Porque a gente tinha que, mesmo na oração, na palavra, nós mesmos. Então, foi mais difícil. A gente conseguiu vencer, mas foi mais difícil. Nada como o discipulado para facilitar, né, esse alinhamento. Né? Falando de discipulado, você acha hoje que o discipulado para casais ele tem um grau de maior dificuldade, alguma particularidade, como, por exemplo, discipular para solteiros ou para jovens? Você acha que hoje o discipulado de família ele demanda algo a mais? Não, eu acho que o discipulado ele só se torna difícil se o discipulador não for, não tiver vencido aquilo que ele vai estar ensinando. Então você não pode pegar um solteiro para discipular casais. Vai ser difícil, né? O discipulado de casais não é mais difícil. Ele só tem que escolher certos discipuladores. Então, para você cuidar de um casal, por exemplo, sem filhos, basta ser um casal, não precisa ter filhos, mas que tenha experiência. Agora, um casal sem filhos já vai ter dificuldade em discipular um casal com filhos, porque ele não viveu a experiência. Né? Então, quando surgir um problema na criação dos filhos, o casal sem filhos vai ficar limitado. Por isso que o discipulado de famílias sempre tem que ser por pessoas mais experientes. Você não pode colocar alguém menos experiente ou no mesmo nível para discipular uma pessoa. Então, o discipulado de casais não é pior nem melhor que o de solteiro. É só saber escolher quem vai cuidar, porque é aí que está o segredo do sucesso. A gente só passa para frente aquilo que a gente aprende. Então, o discipulado, você não inventa nada, você apenas repassa o que você recebeu. Né? Porque no reino de Deus só dá quem recebe. Então, se você não recebeu, você não pode dar. Então, quer dizer, para discipular famílias, você tem que ter recebido de Deus e ter uma família que possa ser exemplo, né, nesse sentido. Aí é um pouco mais fácil porque o discipulador ele não fala assim, faz isso, a teoria é essa. Ele vai falar assim, eu passei por isso. Porque eu passei agora... E vou te mostrar como que eu venci isso. É bem diferente de uma teoria, né? A prática é tudo. Vocês concordam? Concordam com Sim. isso? Gostaria de ouvir vocês também um pouquinho, pode ser? Concordamos. Fala você. Então, essa questão do discipulado, ela é muito importante, né? E, assim, isso começa desde a questão do relacionamento, né? E é uma questão que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa. Como eu falei, a gente tem que
tem que entrar num namoro, né? No caso, eu pensava assim, e ao conhecê-lo, e né, o meu esposo, na época nós conversávamos sobre isso, nós traçamos um plano, né? Um projeto, né? Por quê? Assim, o relacionamento, o casamento, é como se fosse uma casa construída, mas como na vida real, né, no mundo físico, né, o que é necessário para construir aquela casa? Né, a gente tem que começar o quê? Do alicerce. Né? Então, família tem que começar do alicerce. É isso aí. Né? Então, nós temos que entender que o casamento, quando um casal se propõe ao casamento, significa estou alicerçando uma família. E esse é um trabalho de construção. Não começa e termina rápido. Perfeito. Né? Porque se a gente pensar numa casa mesmo física, aquilo leva um tempo para ser construído. Até ela ficar toda pronta, levantar o alicerce, fazer a base, né? As colunas, parede, laje e assim por diante. E depois de pronta, a gente construir, não, vamos enfeitar. Né? Vamos colocar o piso, vamos pintar a parede, vamos fazer isso, aquilo. Né? Então, isso aí... O acabamento, devo fazer o acabamento. Os acabamentos, né? As louças, né? Isso. E aí a gente vai o quê? Aprimorando aquela casa, né? Verdade. O relacionamento é assim, eu vejo dessa forma. Quando um casal se propõe a um casamento, né? E isso demanda tempo. Então, nesse trajeto, acontecem situações, né? Nessa construção da família, né? Do relacionamento, do casamento, da chegada dos filhos, do crescimento, do desenvolvimento deles, do relacionamento conjugal, relacionamento dos pais com os filhos. É verdade. Né? Vão entrando outras situações, né? Sim. Que nós temos que estar entendendo, né? Discernindo o que é bom e o que não é. Sim. Né? Porque assim, nós andamos navegamos, né? Isso. Contra a maré. Exato. O mundo tem uma proposta totalmente trocada, invertida, Sim. né? Do que é o casamento, do que é o relacionamento conjugal, do que é a criação de filhos. Né? Então, nós precisamos entender que nós temos uma missão. A nossa missão começa na nossa casa. Começa como casal e nós como casal para com os filhos. Porque fazendo assim, eles vão aprendendo. As coisas parecem que perderam um pouco as rédeas, vamos dizer assim, né? Que hoje está tudo muito bagunçado, né? Em relação à família, está tudo muito desestruturado. Verdade. Porque foi se perdendo essa construção. Existem pessoas que, né, não se converteram a Cristo, mas antigamente, por exemplo, tinha uma moral, né? Tinha um respeito, tinham valores, né? Mesmo não sendo cristãos, alguns princípios. havia valores Isso. morais na sociedade. Não Né? é? Esses princípios, de uma certa forma, ajudavam a um entendimento de família. Né? Sim, verdade. Faltava, claro, outros entendimentos acerca de deixar, né, tudo nas mãos do Senhor, de confiar no Senhor. Não tinha linha do propósito, né? mas tinha estrutura. Isso. Só que o mundo, a gente sabe que o diabo trabalha, né, no mundo para tentar desconstruir as famílias. Né? Como o propósito eterno de Deus é família. Né? Ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Né? Para a glória de Deus Pai. Não só a nível de igreja, mas a nível de família mesmo. Né? Porque famílias sendo abaladas vão gerar uma sociedade abalada. Sim. Verdade. Né? Uma sociedade desestruturada. E o que a gente vê muito isso nas escolas, hoje em dia, principalmente, a gente vê muitas, na igreja mesmo, né? Famílias que estão vindo para a igreja, né? São essa desestrutura de família. Né? Que no caso, essas pessoas acabam sendo vítimas, né? De uma sociedade, vítimas desse mundo espiritual. Né? Então, família é algo assim,
tema, né? E é algo para se conversar em todo o tempo. Sim. Né? E aquela questão da geração, né? De passar, né? De um para outro, porque se nós formarmos famílias saudáveis, essas famílias saudáveis vão gerar seus filhos de forma saudáveis para que possam construir famílias saudáveis também. Isso aí. Né? Então, como isso dentro de um mundo contrário? Né? Como fazer isso dentro, indo na contramão do mundo? Se nós formos perceber, a mídia trabalha contra, os desenhos infantis trabalham contra. É verdade. Os filmes, tudo vai se corroendo nesse sentido, né? Sim. E que o inimigo tem feito muito é tirado a atenção dos pais para esse olhar para os filhos, Sim. né? Tem tirado esse olhar, né? Então, devido à necessidade, né, de trabalho e tudo mais, a gente sabe que isso tudo é importante e as pessoas têm que trabalhar, mas tem que haver uma administração. Não estou dizendo que não temos que trabalhar. Eu trabalho, né? E sempre trabalhei, né? No sentido em casa também e tudo, mas nós temos que trabalhar em conjunto. O esposo tem que estar em conjunto com a esposa, sempre na educação familiar, né? Chamar sempre a presença de Deus para a família, ensinar os filhos, né, desde pequenos. Como, né, até a pastora Gessimar falou que já orava, né, desde o ventre, né, que as filhas estavam sendo geradas, já oravam por elas e pelos pretendentes. É essa visão do objetivo, do propósito de Deus, né, de projetar, né, de já estar guardando, né, os filhos para o Senhor, né, e ajudar. E nós, como pais, no caso, sermos usados por Deus para instruí-los nesse caminho, no caminho do Senhor. Sim. Então, as crianças, quando nascem, assim, eu vejo o que eu percebo assim, muito que está acontecendo hoje é que muitas pessoas têm feito assim, ó, que são tantas atribuições que nós temos que fazer, o dia a dia é tão corrido, é estresse. Cada vez mais a gente está sendo acelerado. Todo mundo quer tudo para ontem, como você falou, Isso. tudo rápido, né? Uma rotina muito intensa. Então, acaba o quê? A criança ficando de lado. É mais fácil ligar a TV ou então entregar até um celular, um tablet na mão de uma criança para deixar ela quietinha. É verdade. Deixa ela quietinha lá, né, deixa eu descansar aqui. Né? Só que isso acaba sendo constante. E aquelas informações que aquelas crianças estão absorvendo... E normalmente não é monitorado. Não é monitorado, né? Então tem que estar sendo acompanhado. Os pais têm que estar percebendo o que meus filhos estão fazendo. Sim. Né? Que tipo de desenhos estão assistindo. Outra coisa muito importante, desde a infância, né, desde a escola, quem são os amigos dos meus filhos? Isso aí. Né? Com quem eles compartilham as ideias, quem são, sabe? Para estar orientando e para estar mostrando, né? Não eu também não penso assim, tem que criá-los na redoma de vidro, não é isso. Porque não adianta nada também nós querermos ser, por exemplo, abraçá-los nesse sentido, colocar-los numa redoma. Como se a gente fosse infinito. Um dia eles vão ter que sair. Enquanto são pequenininhos, dá para ficar aqui, ó, né? Debaixo da nossa asinha aqui, né? Protegido. Mas só que depois, e não demora muito, eles vão voar. É verdade. E se não aprender a voar... E se nós não tivermos... Então tem que ter treino, né? Tem que ter estágio. Exatamente. Tem que liberar, observar, voltar, ver como é que se comportou, né? Com a liberdade que foi dada, né? Exatamente. E liberando aos poucos, né? Aos poucos. Então, assim, o que acontece muitas vezes é isso, que eu percebo isso. Na fase de criança, na fase de que são pequenos, muitos têm lá os seus cuidados com eles. E os protegem de muitas coisas. Sim. Mas... Aí vão para o extremo quando crescem. Depois que crescem, estão na adolescência, acham que já... não, agora é a decisão deles, mas eu já ensinei. Só que tem muitas dessas escolhas que fazem também, deixam para que outros ensinem. Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, deixa que só a escola ensine. Acha que a igreja tem essa responsabilidade de ensinar. Então, os pais têm que assumir essa responsabilidade. Eu sou pai, eu sou mãe. A responsabilidade é minha. Sim.
Outras, é claro, estamos no mundo, nesse sentido de vivendo neste mundo, né? Mas temos Sim. que entender, eu sempre falei para os meus filhos, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. É verdade. Então eu sempre falava desde pequenininho, desde que eles eram bem pequenos, que eles foram para a escola. Na escola, vocês vão ver muitas coisas acontecendo que Deus não gosta. Sim. Claro, sempre procurando uma linguagem para eles entenderem. É bem simples, né? Então vocês vão ver coisas diferentes do que acontece na nossa casa. Vocês vão conhecer coleguinhas que vivem outra realidade. Porque o que acontece hoje, né, e eu como educadora, eu sei assim, que eu vejo, muitas pessoas colocam as crianças na escola, mas não explicam o que é a escola, né? E aí o que acontece? Lá aprende tudo. Então, em casa, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que instruir. Estabelecer o padrão. Estabelecer. Olha, né, então você vai ver certos comportamentos. Então, comportamento, eles têm que aprender já a fazer escolhas desde pequenos. Nós não temos que ter a ilusão de que hoje eles são pequenos e um dia, eles vão crescer, eles vão fazer tudo certo. Não. Aí do nada vai zerar a chave, eles vão aprender e acabou. Vai, né? Porque senão, quando eles tiverem a liberdade de caminharem sozinhos, eles vão tomar o rumo, e esse rumo, que rumo será? Mas se você tem um padrão, né? Uhum. Qualquer comportamento que eles encontrem lá fora que não esteja naquele padrão, eles estranham. Então, o padrão quem cria são os pais. Exatamente. Os valores são esses aqui. Então, quando eles chegam lá fora que bate com outros valores, eles rejeitam. Rejeito. Porque os pais não se omitiram. Os pais fizeram a diferença, né? Porque a sociedade hoje entende que os pais não são bons educadores. Exatamente. Querem Que passar... a sociedade educa melhor do que os pais. Porque os pais educam para si. Né? E isso é uma grande falácia do inimigo. Né? Exatamente. Porque assim muitos estão entregando seus filhos, deixando que a própria sociedade forme os valores neles. Forma os valores. Se omitindo. E a conta depois vem, né? Uma pergunta que eu jogo, inclusive, para vocês, tomando isso que ele acabou de falar agora, no discipulado, como é que a gente lida com pais que já veio dessa cultura? Porque muitos pais que estão ouvindo a gente aqui agora, inclusive os mais novos, enfim, até alguns mais velhos, pegaram essa cultura de terceirização. Eu sempre, toda vez que eu estou numa live aqui, eu gosto de usar muito esse termo. A gente está aprendendo cada vez mais a terceirizar as nossas responsabilidades. Mas quando você chega num discipulado, que você tem que cuidar de um casal que já vem nessa pegada de terceirizar, de não se responsabilizar, como é que é isso? Dá muito atrito? É muito trabalhoso? Eu diria o seguinte, o fato de você terceirizar as coisas, né, é realmente um problema. Porque Sim. se a responsabilidade, né, de uma pessoa, de um casal, é do pai, da mãe, a gente tem que assumir. Se tem que pagar, se tem que deixar de ir a algum lugar, tem que deixar de ir, se a gente tem que fazer alguma coisa, tem que deixar de fazer, para poder dar conta daquela responsabilidade, né? Quando a Cristiane falou aqui sobre alicerce, né? E nós estamos falando, discipulando famílias, dentro desse contexto de discipular famílias, o alicerce é importante. É importante porque quando você projeta, né? Você projeta um casalzinho novinho, até aquele que já tem uma vida casado, com filhos e tudo, que às vezes passa a responsabilidade para alguém da família, ou para a escola, ou outra coisa qualquer. Dentro desse contexto, a gente precisa tomar a palavra de Deus como referência. Verdade. Se a palavra de Deus não for a nossa referência, a gente vai estar fazendo coisas da nossa própria cabeça, estaremos numa prática anterior que aprendemos com os nossos pais, ou que aprendemos com alguém mais próximo, mas é necessário realmente a gente reconhecer. Talvez você esteja nos ouvindo aqui hoje, vendo, né? Você vai estar vendo essa live e pensando, olha, eu preciso de um discipulador, de uma discipuladora, de um casal discipulador, né? O pastor Márcio, a pastora Gessimar estão aqui, e você precisa ser discipulado por esse casal. Você precisa receber um direcionamento na tua vida, debaixo de uma palavra de bênção para a tua vida.
E isso vai trazer realmente um crescimento muito grande. Porque quando você projeta algo na tua vida, pode contar, meu irmão, minha irmã, que o inimigo vai tentar frustrar esse teu sonho, esse teu projeto, esse teu casamento, esse teu trabalho, esse teu sonho que você tem de atingir, essa tua empresa. Ele vai tentar impedir isso na tua vida. Mas se você seguir a direção e a voz do Espírito Santo, você vai trilhar um caminho certo. E discipulado é esse caminho certo. Esse acompanhamento de pessoas que têm uma caminhada, que já passou por algumas coisas, já teve problemas, né? Nós tivemos problemas, pastor Márcio também teve problemas, nós tivemos. E nós colocamos debaixo do Espírito Santo, né? Nós colocamos na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer. As famílias de cristãos não são perfeição. Meu lar não é uma perfeição. Meus filhos não são perfeição. Eu não sou perfeito. Nós precisamos do Espírito Santo para nos direcionar, para nos encaminhar na direção certa, na direção que Deus quer nos colocar. Se nós não fizermos isso, meu irmão, você não vai passar de um ponto. Exato. Você não vai passar de um ponto. O inimigo vai tentar frustrar o teu namoro com a pessoa certa, né? E algumas vezes você vai continuar com a pessoa errada. Esse é um problema também, um desafio muito importante. E a gente às vezes vai pular etapas na nossa vida, do nosso casamento, na criação de filhos. Vamos pular etapas que nós não devemos pular. Não é fácil você levar uma família cristã à contracultura. Verdade. A religião, né, a religiosidade, ela faz uma negociação. Você está ali batizado, membro, dizimista. Verdade. Mas a coisa funciona muito num culto, né? E a gente já deu para perceber que nos dias atuais a força do culto, domingo, não é mais suficientemente poderosa para gerar um cristão que tenha a força de fazer uma contracultura. Então, antigamente era uma pessoa ir ao culto domingo, ela conseguia receber alimento suficiente para o que a demanda exigia. Hoje não. A pressão está tão forte que se não houver um trabalho de aproximação de Deus, de relacionar com Deus diariamente, de ler a palavra, orar, andar em princípios, né? Principalmente a família que vem de um sistema, já, né, que não teve berço evangélico, aquela que vem da cultura mesmo, do sistema atual, é como se você pegasse um missionário e colocasse no meio de uma tribo onde você não entende a língua e você não entende nada. Então as pessoas se convertem, elas entram para um reino de Deus que é completamente oposto em termos de valores ao reino que ela vivia. Então o discipulado, ele é fundamental, porque ele tem esse papel de ajudar a pessoa nessa nova linguagem. Então o maridão lá vai ter que aprender a tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Olha só a dificuldade. E ele já vem daquela cultura de que trate bem a si mesmo. Pois o maridão vai ter que amar a esposa como Cristo ama a igreja. A mulher ouve pela primeira vez na vida uma palavra chamada submissão, que é uma coisa completamente oposta ao que anda por aí. Quer dizer, submissão é vergonha, é humilhação, é desnecessário, é uma ofensa para a mulher que se liberou, né? Então, um contexto de submissão que não é bem passado. Né? Fala-se muito, né, sobre empoderamento das mulheres. Empoderamento feminino, aquelas coisas todas. Bom, os filhos, por sua vez, começam a ter que honrar os pais, ter que obedecer. O fato de um filho ter mais de 18 anos não significa que ele está emancipado, vai depender se ele ainda depende do custeio dos pais, do morar. Ele não está emancipado, ele tem que respeitar. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora, os filhos jamais podem tomar qualquer atitude, independente da sua idade, sem a bênção dos pais. Então, eu entendo, aí é a cultura do reino, né? Porque, por exemplo, o filho ou a filha tem que apresentar o candidato aos pais.
Ah, mas eu tenho É 20 isso anos, eu tenho 20... E daí que você tem 21 anos? Não é uma questão de idade, é uma questão de honra. É uma questão de estar sendo prudente. Porque, afinal de contas, o que está em jogo é uma vida. Sim. Então, não há nada mais sábio do que sentar com o pai e com a mãe. O que a senhora acha do Eu meu acho que namorado? até não pesa nessa hora a palavra, né? É. São 1000 gerações para frente. O que a senhora acha do meu namorado, da minha namorada? O que você... a senhora achou ele bonito? Não, ele é bonitinho, mas a forma é boa, o conteúdo... Então, quer dizer, aí os pais que têm essa... são os primeiros, né? Olha só, minha filha, verdade. abre o olho com esse rapaz, ele é muito... assim, não sentir paz. Isso é o reino de Deus, né? Que tem essa... Isso não é fácil. Uma pessoa que vem de lá para mudar completamente conceitos, valores, né? É muito complicado. O discipulador, ele é aquele paizão, né, espiritual, que vai, vou ter que ensinar esse marido a ser marido. Perfeito. Vou ter que ensinar, dentro dos princípios do reino, né? É verdade. Eu vou ter que ensinar essa esposa a ser esposa dentro da palavra. Vou ter que ensinar ele a ser em paz. O papel do pai, o papel da mãe. Isso demanda tempo. O Thiago está falando, isso não é uma coisa que você... Bum, né? Como é que é o são Xalagadula, anos às vezes. Mexicabula, né? Xalagadula, mexicabula, bide de bode, de boa, a família está pronta. Não tá, vai demandar 1 ano, 2 anos às vezes. Quantos anos discipuladores passam até formar uma família? É isso mesmo. Aí o discípulo vai falar assim, poxa, esse aqui, meu discipulador, dei muito trabalho para ele. De vez em quando vocês não tem um testemunho assim, né? Dei muito trabalho, olha como eu dei trabalho, mas hoje, olha, eu tenho uma família abençoada, dentro do propósito, mas graças a Deus pelos meus discipuladores que choraram comigo, e riram comigo, foram me visitar, e nos piores momentos estavam juntos, nos melhores também estavam juntos. Quer dizer, não é uma coisa assim... simples. Micro-ondas ligou. Não, é forno a lenha. Não é micro-ondas, é forno a lenha. O discipulado é um forno a lenha. Aquele feijão que fica 3 horas ali cozinhando, Isso mesmo. mas também o sabor, né? Você bota uma coisa no micro-ondas, parece que perde o sabor. A pizza é borrachuda, não sei o que. As coisas estão assim. Perde a Os essência. cristãos hoje estão borrachudos. Estão sem sabor. Os valores estão se perdendo. Por isso o discipulado de famílias, né? Sim. Investir tempo, né, em formar famílias. Porque, afinal de contas, quem vai propagar o reino são as famílias. Exatamente. Uma coisa interessante, né? Porque a palavra de Deus, ele fala assim, ó, ensina a criança, Isso, né, no caminho. no caminho. E assim, né? E eu quero também falar que dentro desse contexto, também está falando sobre nossos filhos, entendeu? O espiritual, os novinhos na fé. Então, quando você Sim, fala assim, ó, verdade. que as pessoas, né, gostam de terceirizar, o que nós temos que fazer como discipuladores? Sabe? Trazer essas pessoas para dentro de casa, né? Eles têm que saber, entendeu? Como é que o meu esposo, ele me trata, como é que eu trato o meu, né, o meu esposo, como é que nós pais tratamos os nossos filhos. Isso, Então, perfeito. por isso... O culto não dá essa profundidade. O culto é efêmero. Não estou falando mal do culto, né? O culto é importante, mas em termos de formar um paradigma, o discipulado ele é mais eficiente do que o culto. Porque Você não forma uma contracultura no culto. É verdade. Não é só... Agora, no dia a dia, caminhando junto com o discípulo, fazendo as pressões, né? Os confrontos, né? O próprio discípulo fica assim, caramba, olha como é que aquela esposa se comporta. Eu jamais vou conseguir ser igual a pastora Cristiane, no contexto de ser uma esposa exemplar. Não, vai conseguir sim. Vai conseguir, porque você vai ser ajudada, você vai orar, você vai buscar em Deus. O Espírito Santo vai fazer essa obra, né? Vai conseguir. Então nós, como discipuladores, temos que ser o quê? Sabe, referencial. Nós temos que ser o quê? Acima de tudo, exemplo. Nós temos que ser o quê? Sabe, testemunho. Porque senão a gente vai cair, né, naquilo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Funciona. Que não funciona. Só para falar uma coisa, né? Quando eu falei, por exemplo, que eu orava, né? Quando as meninas, né? Eu sabia que já era menina, entendeu?
pelos maridos dela, viu, Alex? Caramba, eu já orava por você sem te conhecer. Antes da O fundação do Alex, mundo. Ô, Jesus. o Alex foi pro caderninho. Isso é tremendo, isso é uma Mas já orava revelação. pro Alex antes da fundação do mundo. Antes né? de conhecer, não, mas sabe, a gente Tinha tá nem falando nascido assim, ainda. não tinha nem nascido, entendeu? Tava lá, sabe, orando já, É isso né, mesmo. sabendo, entendeu? Mas- Por quê? Porque, né, havia um propósito de que minhas filhas também formassem uma família Amém. e que fossem homens segundo o coração deles, né? Eu digo mais, eu profetizo sobre Viu, a tua Alex? vida. Ó, coraçãozinho pra você, ó. Você que está nos ouvindo agora, quando você for papai e mamãe, eu profetizo isso. E é tão verdade que quando a minha filha nasceu, eu comecei a orar, inclusive pelos meus netos. Pois É é, isso aí. Amém. Deus me levou a isso. Geracional. é isso aí. Deus me levou. Tá no pacote. Deus ele começou a falar como gerar para os netos. Pô, a minha filha tinha acabado de nascer e Deus já estava falando dos netos. É isso aí. Por quê? Porque Deus é geracional. Fala pro Alex isso, viu, Alex? Viu, Alex? Você que está me ouvindo aí, Alex, vá fundo, viu? Ó, tem uma palavra. Mas assim, pastora Gessimar, aproveitando o gancho com você, o que eu queria lhe perguntar e colocar aqui um pouquinho de lenha na fogueira. Você que já tem muita experiência em questão de discipulado, aqui só tem fera, né? Eu sou fiote aqui no meio de vocês, com questão de discipulado, mas hoje, como é que vocês identificam, qual é a maior dificuldade nas famílias atuais que o discipulador, de repente o cara tá ouvindo a gente aqui agora e quer se tornar um discipulador em família, o que vocês identificam hoje que é a maior dificuldade da família? Quando se entra no discipulado. Qual é a maior dificuldade? Porque eu sei que dentro da experiência de vocês já viveram muitos problemas, muitas situações, né? Mas qual é a número um que provavelmente um discipulador ele vai ter que bater naquele problema ali? Qualquer problema começa com orgulho. Eu ia falar justamente sobre Todos os isso. pecados que o homem pode cometer Sim. têm como base o orgulho. Antes de Adão pecar, ele achou que poderia fazer. Ele foi independente primeiro. Antes de Eva pecar, ela Sim. foi independente. Ela não teve temor. Davi, quando caiu com Batseba, ele foi independente. Ele se orgulhou primeiro, achando que poderia fazer aquilo que ele fez. Então, o maior problema não só nas famílias, no discipulado de famílias, mas também no discipulado individual, Sim. é quando você bate numa parede chamada orgulho. Autossuficiência e dependência. Por quê? Porque quando você fala de contracultura, você fala de confronto. Sim. Então, a verdade. contracultura confronta a cultura. Então, você vem para o reino de Deus Sim. trazendo os hábitos, valores e costumes que terão que ser confrontados. E se a pessoa não tiver humildade como característica do caráter dela, se ela não tiver um coração ensinável, Isso, falar vai sobre ser isso. difícil a pessoa reconhecer que ela está num processo de aprendizado. Então, o discipulador vai falar, olha só, eu não concordo com a maneira que você trata a sua esposa. Não, mas eu trato ela assim há 20 anos. Aí deu ruim. Sim, mas agora você não está mais no reino que você estava. Agora você está num outro reino, tem um rei chamado Jesus e que tem princípios. E se você está dentro do limite do reino dele, você tem que submeter a ele. Algumas pessoas recebem isso bem e são bem-aventuradas e começam a mudar, Sim. mas tem algumas pessoas que quando chega no primeiro confronto que você fala, olha, não é assim que funciona já, Sim. mesmo sendo cristãs, porque existe crente orgulhoso. Então, o problema não é nem se está salvo ou não está salvo. O problema é até que ponto você está lidando com uma pessoa que tem um coração ensinável. Se não tiver coração ensinável, o discipulado torna-se complicado, porque você vai ter que postergar o confronto. Está arriscado se tornar aquela pessoa uma eterna criança. Sim. Porque enquanto algumas pessoas você trabalha 2, 3 anos e elas atingem um nível bom de intimidade com Deus, Sim. tem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja e não mudam. Quer dizer, se você não tiver o coração ensinável,
é forte que eu vou falar, entendeu? Mas é verdadeiro, sabe? Né? Respira um Infelizmente minuto é agora. verdade. Se você não Essa- tiver o coração ensinável, querido, Deus não vai poder fazer nada por você. Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Exatamente. Sim. E ele só É um vai, gentleman. entendeu? Trabalhar, sabe, naquilo que você sabe permitir. Então, o problema do orgulho, da autossuficiência, né? Sabe? Ele vai bater de frente, entendeu? Se você tem ou não um coração ensinável, Certo. né? Todos nós estamos aqui para aprender. Então, eu sempre costumo dizer isso. O problema maior não é quando você erra. O problema maior é quando você não reconhece o seu erro. Porque se você não reconheceu, sabe, né? Sabe, o Espírito Santo vem, entendeu? Tentando conscientizá-lo. Mas se o seu coração não for ensinável, sabe, vai ser perda A de, pessoa pode perda até de tempo. aprender com a vida, mas demora. Mas vai Aí apanhar você muito. perde tempo. Quer dizer, aí aquele que eu peguei em Caxias, tem que aprender a contar Então, os os nossos seus dias. dias. Quer dizer, o orgulhoso, ele pode até aprender com o tempo, mas aí ele vai perder muito tempo. Ele vai ficar, Vai caramba, desperdiçar. enquanto o coração ensinável cresceu mais rápido, alcançou novos níveis, vitórias, o orgulhoso ele fica rodando no deserto, né? Ele fica a vida fica em círculos, sofrendo em altos e baixos, né? Até que ele aprenda que só um coração ensinável o vai impulsionar para o sucesso. Sim. Verdade. Então, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, elas passam situações de não contar os seus dias. Né? Eu estou perdendo tempo. Com meu orgulho aqui, ó, por que eu tô batendo de frente com o Espírito Santo, não estou aceitando a correção, eu tô achando que a correção é uma humilhação para mim. E depois que inventaram, né, gente? Assim, cá para nós, né? Sim. Sejamos sinceros, né? Depois que falaram, não, eu preciso ter a minha experiência, cara, a gente está mostrando para você, sabe, que você vai bater, entendeu? De cara com a parede, entendeu? Sabe, você sabe que você está entrando numa furada, mas em prol, entendeu? Qual é o de você resultado ter da experiência, A né? sua experiência é um desperdício de tempo. Claro que Deus ele vai perdoar se houver, sabe, um arrependimento genuíno. Sim. Sabe, claro que vai perdoar, mas se perdeu muito tempo. E tempo é precioso. E o tempo é precioso. Fala, pastora, pode falar. Eu ia estar, inclusive, perguntar para vocês o seguinte: vocês já tiveram na experiência de vocês discipulado de encontrar famílias que foi difícil ou até mesmo que teve que se parar o discipulado por essa questão de orgulho? Já bateu aí? Porque, como a pastora Gessimar falou, se não há coração ensinável, não tem como avançar. E Sim. já passaram por essa experiência? Assim, já ocorreu sim, né? Porque assim, essa questão do coração ensinável, né? Eu percebo assim, a pessoa tem que estar disposta, É verdade. né? Verdade. É a disposição que vai dizer, né? Se a pessoa vai atender, né? Claro, tudo isso somado, né? Tem a questão do orgulho, né? Mas o coração ensinável, né? Eu quero que a minha família ela esteja debaixo desse propósito de Deus. Eu não quero, por exemplo, só um instantinho, eu não quero, por exemplo, eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Eu quero aprender, exatamente. Não é isso? Exatamente. Né? Então, assim, existem pessoas que não querem. Né? É aquilo que eu falei. Tem gente que acha que a sociedade tem que ensinar, que a escola tem que ensinar, que a igreja tem que ensinar. Essa é a parte deles. Né? A minha parte, a pessoa pensa assim, né? Não, tem que colocar comida dentro de casa, uma boa escola. Né? Alguns que têm condições financeiras, né, querem pagar um bom estudo, um bom ensino, um bom colégio, achando que isso que vai formar. Não é um bom colégio que vai formar. Se a pessoa tem condição para dar uma boa educação, assim, tudo bem, mas não é isso. A gente está falando de uma formação, né, de que aquilo ali vai gerar um aprendizado de valores e um crescimento mesmo, né? Que vai gerar, que é para a vida, que isso vai alcançar outras vidas. É verdade. Né? Sim. Então, assim, que disposição? Há pessoas que realmente nós encontramos que não estavam dispostas. Sim. Né?
Como é que Não você sei, vai cuidar de acho- pessoas que não querem? Não querem. né? Acham, Exato. acham que é muito trabalhoso, né? Mas também encontramos também pessoas que, assim, olha, eu quero aprender, né? Glória a Eu Deus. quero. Não sei, mas eu quero. Né? Eu sei, mas como eu posso fazer, né? sim. Nós tivemos pessoas assim, como eu posso fazer, né, para que meus filhos assim, não sei o quê, entendeu? Então a pessoa procura, mesmo errando, não sabendo fazer ainda direito, né? Mas a pessoa foi tentando, né? E claro, no seu passo, né? E à medida que foi, então é assim, a família é assim, né? Nós temos que ter essa visão da família, né? Certo. E quando nós entendemos que ó, os filhos são herança do Senhor, né? Herança é presente. Então, nós temos que cuidar desse presente, né? E aí, dentro desse, a gente tem desse contexto de cuidar desse presente, está envolto tudo isso. E temos que ter um entendimento de que é o seguinte, essa missão de educação de filhos, né, vamos dizer assim, ela cabe aos pais. Tem casais que querem remeter à esposa, né? E tem esposas que acham, eu já fiz a minha parte, agora é com ele. Passa para os avós. Não, estou falando Ou é. com ele. Ou né? isso. Às E tem vezes gente que acontece passa, isso também, alguns né? também passam para os avós. Isso, exatamente. Também tem isso. Então, não, é um trabalho em unidade. Família é Exatamente. unidade. Exatamente. O casal tem que trabalhar em unidade, mas também não pode esquecer de si próprio também. Também tem verdade, outro fator. Verdade. Né? Porque família é esse conjunto. isso aí. Várias identidades juntas. Exatamente. É. Então, assim, eles têm que estar olhando para a criação e educação dos filhos, o crescimento deles no Senhor, instruindo eles no Senhor, porque fazendo isso eles vão crescer. E aquela questão que eu falei, de que depois eles vão sair, se eles estiverem firmados na rocha que é Cristo, Sim. isso é colocado desde o princípio da vida deles, eles vão poder sair pelo mundo afora, aí, no sentido de que vão conquistar suas faculdades, seu emprego. Eu já ouvi gente falando assim, meus filhos né, fazem faculdade, minha filha se formando agora, nossa filha. Mas eu já ouvi uma pessoa falando assim, eu não quero que faça faculdade não, porque na faculdade se perde. Não é isso. Deus quer que a gente conquiste. É verdade. Deus quer que a gente conquiste. Então, se a pessoa tem condições de fazer uma faculdade, faça, mas esteja firme no Senhor. Mas para que esteja firme, a gente tem que já pensar como pai, que meu filho, minha filha tem que alcançar esse objetivo. Mas para ele estar lá, no meio, né, daquele mundo ali, ó, Sim. sem se corromper, eu tenho que ensinar ele a ser discípulo. Porque os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. é isso aí. Né? Exatamente. Então, é isso que, discipulando casais, a gente tem que passar né, para os nossos discípulos, para eles entenderem que os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Às vezes a gente pensa em querer ganhar, até ser missionário, A primeira missão é dentro de casa. mas a primeira missão está aqui, é dentro Exatamente. de casa, né? Você não pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Exatamente. Então, é sempre esse o objetivo, né? E como casal também, não esquecer, né? Não deixar com que essa rotina, porque, assim, algumas pessoas já disseram assim, mas seus filhos, eles são tranquilos. Mas os seus filhos são diferentes. Mas seus filhos... Eu olho assim e falo assim, gente, meus filhos não são diferentes, não. Isso. Meus filhos são iguais a todos. Todas as crianças que foram, quando eles eram crianças, aos jovens, né? Eles têm dúvidas, eles têm argumentos, eles têm... Adolescência. Adolescência. Eles têm adolescência. Não é? Eles passaram já pelas fases e estão passando também, porque isso ainda continua. É verdade. Então, nós também enfrentamos situações, porque eles são bombardeados todo o tempo. É verdade. E se nós não cuidarmos do lado espiritual da vida deles, Sim. por isso que lá em casa, é uma coisa assim que a gente faz com eles desde pequenos, né, é o culto doméstico. Sim, culto doméstico. Porque às vezes a gente envolvido com a obra de Deus, né? A gente quer ganhar pessoas para Cristo, a gente quer evangelizar, a gente quer ser missionário não sei aonde. Blá, blá, É um blá, blá. discipulado. Mas e os filhos? Exatamente. Né? E os filhos estão lá. Aí assistindo televisão, fazendo, né, brincando,
né, quando são Não pequenos. precisa se preocupar, Depois, não, a diferença da escola dominical. Não, Isso, lá a na escola, igreja- na escola da igreja, né? Lá na A igreja. igreja vai ensinar, a igreja vai É ensinar. o suficiente. A igreja vai ensinar. Os amigos deles são da igreja. Não, agora- nós temos que entender que eles vão sair desta situação, Isso. deste ambiente. Microcosmo. Ambiente. Aí, E eles vão conquistar o mundo. Mas Sim. para eles conquistarem o mundo, eles não podem perder a salvação deles. Eles podem estar numa faculdade, eles podem estar rodeados de amigos que até podem estar fazendo besteira, mas eles vão se manter no Senhor. Então, foi sempre essa visão que a gente teve. E isso, né, esse discipulado que a gente faz, que nós fazemos até hoje. É verdade. Nossa filha mais velha está com 23 anos, né? Nosso filho 22 e a mais nova tem 19. Até hoje nós separamos um tempo, né, com eles toda semana, Sim. para a gente fazer esse discipulado, no qual a gente faz lá o culto, né, meu filho toca, né, que ele toca teclado, né, e nós louvamos ao Senhor, e compartilhamos a palavra, e eles compartilham também, eles falam, né, e quando tem um pensamento errado, a gente vai ali e conserta, Conversa, né, conversa através de muito, conversa, né? a gente Eu acho conversa que muito. conversar é uma coisa muito importante. E também você olhar também onde você quer chegar é um ponto importante também para a gente pensar nesse sentido. Onde é que você quer chegar? É o objetivo. Você está namorando, você está noivo, você está casado, você tem filhos. Onde é que você quer chegar com esse teu relacionamento, com esse teu casamento, com os teus Sim. filhos? A vida que nós levamos no dia a dia, fala de tudo. Fala para Deus, né, que nos vê Amém. secretamente. Não adianta a gente viver uma coisa em casa e outra coisa na igreja, uma Pois coisa é. no trabalho, outra Pois coisa é. na rua. Os filhos precisam ver em nós, né, que o que nós fazemos é verdade, né? Sim. Então, o que a gente prega, a gente tem que viver, né? Como a pastora falou, né? Ser exemplo, temos que ser exemplo, Testemunho, né? E o caráter de Cristo tem que ser moldado, tem que ser moldado Sim. na nossa vida, tem que ser verdade. moldado na vida Exatamente. deles. Ok. Queria pegar agora, a gente está chegando no momento final, e eu queria responder algumas perguntas. Então eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido com vocês. Tá? Algumas pessoas fizeram perguntas lá no grupo da Comadre, eu não poderia terminar sem respondê-las, né? Ok. A primeira pergunta, bate-bola, jogo rápido, eu sei que já foi tocado aqui, mas eu queria só dar uma ênfase maior. O Rony, ele pergunta assim, um casal sem filhos pode discipular um casal com filhos? Sim ou não? Por quê? Eu não aconselho. Também não. Pode ser até numa exceção, dependendo da situação. Não tem outro jeito, tá bom, mas não é o ideal. Porque o discipulado pressupõe que o discipulador tenha mais experiência que o discípulo. Né? Mais experiência. Então, existem problemas na criação de filhos que, para você aconselhar uma família nessa área, você precisa ter passado por isso. Ou seja, É por isso que, com todo respeito, eu não concordo muito com o celibato. Porque, com todo respeito aos meus amigos padres, quando eles vão aconselhar uma família sobre área sexual e filhos, vão ensinar o quê? Se não passar Teoria. por Não, isso. vou ensinar teoria. Mas prática mesmo não tem. Então, se eu tenho filhos e vivenciei todos os problemas e fases e dificuldades, eu tenho know-how, eu tenho bagagem para quando eu receber um casal que tenha filhos, aí entra aquela história. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. Sim. Vou te contar como a minha experiência, né? Eu só para lembrar de um texto aqui, né? Tem um texto que fala, ele fala assim, Deuteronômio 6, 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Era o que eu ia falar. tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa. Olha o culto doméstico. Não fala igreja, fala sentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. No Salmo 78, 3 fala, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, é a tradição oral, né? Sim. Aquela coisa de o pai conversa com o filho, conversa com o filho, conversa com o filho, e o filho pega esse hábito. Quando ele for pai, ele vai conversar com o filho, conversar com o filho. Quer dizer, essa coisa do que você falou, pastor Feitosa, de que tem que conversar. Verdade. Tem que Perfeito. sentar, vamos conversar sobre os seus problemas, né? Tem que falar, porque um pai ou uma mãe que não tem tempo, por isso que eu também acho, ganha um pouco menos de dinheiro, abre mão um pouco dos sonhos materiais, mas tem uma qualidade da próxima geração melhor. De repente eu não vou ter aquele carro mais caro, eu não vou ter a casa na praia, mas em compensação eu vou ter a próxima geração mais bem assistida, né? O problema é que as pessoas hoje estão querendo ganhar tanto dinheiro, alcançar tantas coisas materiais, que esquecem que existem valores, né, que são eternos. Verdade. Que a traça não corrói, nem a ferrugem consome, né? Como Perfeito. Jesus falou. Pastor, Então, eu não aconselho. Desculpa. Pastor Feitosa, pergunta do Henrique. Eu sendo casado, eu posso discipular um solteiro? Qual é a indicação para aceitar um discípulo? Pelo fato de eu ser casado e ter já a minha vida de casado, dificulta, não dificulta? É recomendável, não é recomendável? O que você acha? Acho que seria, sim, recomendável, não haveria problema, dependendo da sua vida, né? Se você também, o seu discipulador também concorda com isso, se ele também acha que você também deve discipular. Eu vou ler um texto aqui importante também, confirmando essa palavra, diz assim, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, meu irmão, para você discipular, você precisa ter um aval de alguém, do pastor, da tua igreja, ou até mesmo do teu discipulador, para você saber. E você também colocar isso diante de Deus, né? Já despontando o ministério. Eu acho que pode sim, mas é claro, você precisa consultar alguém, não tem que ser algo deliberado que venha somente de você. Você precisa compartilhar isso com alguém, com o teu pastor, com o teu líder, para confirmar isso. Até porque, né, você também, no caso, já foi solteiro. Então você sabe, entendeu, as crises, né? Não pode. Sabe, os desafios, Exato. entendeu, que um solteiro hoje sofre, entendeu? Então, Pois né? Ou seja, Não você pode já ser tem o contrário. já tem já tem quilometragem. experiência. Exatamente, você já passou por aquilo, então você tem Você pode, know-how, tem, né? é verdade. Ok. A nossa última perguntinha, então, vem da Kênia. Ela faz a seguinte pergunta: qual deve ser o posicionamento dos pais em sua vida e na vida dos filhos que estão afastados do Evangelho? E aí, deixo essa como a última pergunta. Vamos deixar essa para as leoas? Por favor, lê hoje. Pastora Cristiane, pastor Gessimar. Essa pergunta é boa. Quais? Qual é a atitude Qual dos deve pais? ser a atitude ou posicionamento dos pais em relação aos filhos que estão afastados do Evangelho? Ou seja, na convivência da família, qual deve ser a postura? Perseverança, querido. É você crer, não naquilo que os seus olhos estão vendo, mas naquilo que você, sabe, crer, naquilo que Deus vai fazer. Sabe, se você, como diz a palavra, inculcou, né? Se você ensinou os princípios, saiba que mesmo que seus filhos, né, tenham saído para dar uma voltinha lá fora, a palavra, ela vai permanecer. E mais cedo ou mais tarde, sabe, ele vai ter, sabe, essa experiência. Como filho pródigo. Como filho pródigo. Ele conhecia, entendeu, sabe, o poder, a graça, o amor do pai. E na hora que ele mais precisou, quando tudo, sabe, lhe faltou, ele lembrou, poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque pelo menos lá eu era respeitado, eu tinha carinho, sabe, eu tinha, sabe, o amor.
Então eu creio isso, é você perseverar e crer, sabe, que Deus ele vai fazer, sabe, Ele é o único que pode fazer o impossível, sabe, na Se- vida dessas pessoas. Se você é um pai ou uma mãe que tem um filho que está fora, você pode se identificar com o coração do pai do filho pródigo. Como ficou o coração desse pai? Porque ele foi um pai exemplar. Ele fez tudo o que tinha que ser feito por aquele filho. Ele fez até o que não precisava fazer, porque a herança, ela só deveria ser dada ao filho depois da morte do pai. É verdade. Mas o filho requisitou a herança e o pai deu a herança. E o pai não brigou com o filho, o pai não amarrou o filho, o pai deu liberdade para o filho ter a sua experiência. Agora, uma coisa o pai fez, ele todos os dias, e eu imagino que fosse assim, ele ia na varanda da casa dele, olhava o caminho, ele esperava o filho retornar, e ali orava. Senhor, toca no coração do meu filho, ele recebeu a tua palavra, ele tem a semente, né? E tomar cuidado com a culpa, né? Porque nessa hora os pais se sentem culpados. Onde foi que eu errei, né? Será que eu falhei alguma coisa? Não. É direito dos filhos, muitas vezes, É o livre-arbítrio, né? É o Escolhas, livre-arbítrio. né, que as ter as pessoas suas fazem. experiências. É verdade. E nessa hora a gente não pode se sentir culpado, a gente tem que crer naquilo que a gente fez, né? E foi uma decisão dele. E orar para que no tempo oportuno, como diz a palavra, ele caia em si. Então a Bíblia fala, caindo em si, ele entendeu que os empregados do pai dele tinham um tratamento melhor do que ele que estava ali. Então ele falou, peraí, vou voltar para a casa do meu pai e pedir que me trate segundo os funcionários dele. E aí recebeu um anel na mão, uma veste, aí, bom, aí foi festa, né? Mas se você está passando essa situação, creia que um dia vai ter festa na tua casa. Amém. E eu quero dizer que você profeticamente prepara um anel, prepara vestes novas, deixa guardadinho, porque vai chegar uma hora em que vai ter uma festa, você vai Em nome colocar de um anel no Jesus. dedo e a roupa do seu filho. Em nome de Jesus. Amém. A gente está chegando no final e, antes de mais nada, eu quero primeiro agradecer o seu tempo aqui conosco, agradecer por você estar aqui junto da gente e queria pedir agora para que os pastores, cada um, possam fazer as suas considerações finais para a gente poder concluir. Pastor Feitosa, pastora Cristiane, por favor, suas considerações. Amém. Bom, que maravilha, que bom que tenha esclarecido para você a respeito dessa palavra, né, discipulando famílias, que Deus tenha esclarecido muitas coisas no teu coração, falado para que você venha ajustar realmente a tua vida, assim como eu tive que fazer, assim como muitos outros homens de Deus, mulheres de Deus tiveram que fazer, ajustar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E cada vez mais nós vamos sendo melhores. Nós podemos ser melhores, né, em qualquer parte desse mundo, de funções, de trabalho, ou nós encontramos com isso. Você pode melhorar, né? Então, nós podemos dizer isso essa noite. Eu posso melhorar, eu posso ser melhor. E a palavra de Deus vai fazer a gente ser melhor. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma semana de bênçãos. Amém. 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 Pastora, Bom, foi muito bom estarmos aqui, né, abordando esse tema, né, sobre família, discipulando famílias. E gostaria aqui de deixar assim, uma palavra dizendo que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, seja qual for a situação que você ou a sua família esteja passando, né, procura colocar isso diante do Senhor, né, em oração, crendo nas promessas do Senhor que estão escritas na palavra, né? Esse livro é o livro da vida, é o livro da palavra de Deus. Então, é o livro que ele cumpre as suas promessas. Tome posse das promessas do Senhor. Coloque a sua família diante do altar de Deus, né? Tenha postura na sua casa. Procure em Deus sabedoria para administrar, né? Juntamente com o seu cônjuge, né? E também para, se você não tem seu cônjuge, né, convertido, né, para que possa ganhá-lo também, ou ganhá-la, né? Enfim, creia que Deus
Ele pode transformar a sua família. Não desista da sua família. Amém. Né? Não desista da sua família, porque Deus ama a família. Né? E se a sua família, se seus filhos, no caso, estão afastados, mas a semente foi plantada, comece a regar essa semente. A princípio com oração, né? Mas não desista de falar do amor de Deus. Porque uma hora, né, no momento propício, como o pastor Márcio aqui falou, né, a palavra de Deus vai germinar no coração, né, e as lembranças virão, né, na mente dessas pessoas. Né? Então, declare a palavra do Senhor, ore, não desista, persevere, como foi dito aqui também. Tá? Em nome de Jesus, que você e a sua casa sejam abençoados no Senhor, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, Amém. que bom. Pastora Gessimar. Eu quero deixar para você um versículo que eu amo, sabe? Eu descobri isso, sabe? Isso tem tudo a ver com o que nós ministramos aqui. Ele se encontra em Salmos 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós temos o papel de abençoar, amém? As próximas gerações. Amém. Sabe, ser canal para essas próximas gerações. Que nós não venhamos ser impedimento das próximas gerações, mas que nós possamos ser canal desse fluir, desse amor, dessa graça, sabe, desse poder, acima de tudo, sabe, dessa unção, amém? Para nossas gerações, amém? Glória a Deus. Pastor Márcio. Amém. Bom, eu estou muito feliz de ter participado dessa live hoje, junto com meus amigos, pastor Feitosa e pastora Cristiane. É sempre um prazer muito grande, um privilégio muito grande. É verdade. Eu quero também deixar um texto que é o Salmo 686, diz: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Então, a família está no coração de Deus. Se você não tem uma família, pode contar conosco como uma família. A nossa igreja está aberta a você. O pastor Feitosa tem também a sua igreja lá em Vila Valqueire. Eu até queria que passasse o telefone, o endereço depois. Casa de Oração, Ministério Casa de Oração. Mas Deus quer que a gente seja família. A igreja, antes de mais nada, é uma família. Ok? Antes de terminar, o Thiago me permita, quero fazer uma oração por você e depois implementar a bênção apostólica. Mas eu queria orar por você que tem uma enfermidade. Talvez você esteja nos assistindo, esteja passando um momento de enfermidade. Se você puder, eu queria que você colocasse a mão no lugar da sua enfermidade. Se você está desempregado, também queria orar por você. Se você está passando algum problema familiar, um filho que está fora dos caminhos do Senhor, um problema conjugal, eu vou orar por você agora. Eu queria que você levantasse sua mão onde você estiver e se una comigo em oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, Amém. Eu quero pedir agora que o Senhor vá de encontro, ó Deus, a essa situação que o meu irmão, a minha irmã está passando do outro lado da câmera. Amém. Ó Deus, eu quero repreender todo Sim. tipo de enfermidade, ordenar agora que as enfermidades sejam curadas em nome de Jesus, que ela saia agora desse corpo em nome de Jesus. Amém. E que haja restauração total e completa, Pai. Ó Deus, se alguém está nos ouvindo agora Sim. e está desempregado, eu declaro as portas do emprego Em nome de abertas, Jesus. a restauração da prosperidade financeira, Senhor, Aleluia. para que o Teu nome seja exaltado. Sim. Também oro pelas famílias, todo espírito de contenda na família, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro famílias ajustadas, vivendo em paz, em harmonia, marido e mulher e filhos vivendo debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Declaro a Tua bênção sobre esses meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos, que o amor de Glória a Deus, Deus. a graça do Senhor Jesus Cristo Amém. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo Sim. nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. A gente não poderia deixar de terminar honrando os nossos maravilhosos convidados. E por isso agora eu queria chamar os pastores Marcos e pastora Andréia
né? Porque a gente tem aprendido a semear. Então nós queremos semear na vida de vocês. Amém. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Eles vão se chegar a vocês aqui. Pode Ah, ficar, tá. pode Pode Ah, ficar, tá. por Ai, favor. Obrigada. Obrigado. Eu queria, o pastor Marcos pode explicar o presente? Com Dá o certeza. microfone para ele, Thiago, por favor. Tira mais que isso. Bem, boa noite a todos, né? Esse presente é um presente profético, né? E esse mês nós estamos com o tema que é Joel 2,19, que fala que Deus iria enviar a semente, o óleo e o vinho sobre as famílias. Então é uma representação de que Deus quer restituir a família nesse tempo, né? Ou seja, trazer a semente, né? Trazer a unção, que é o óleo, e trazer o vinho, né? Ou seja, os frutos. É tudo que Deus deseja para as famílias nesse tempo. No nome de Jesus, sejam abençoados. Obrigado. Amém? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastores. Obrigada. Queria dizer para você o seguinte, olha, domingo agora, não esquece, nós temos o nosso culto aqui às 8h45. Nós estaremos com o pastor Jorge Alcino, da Terra da Colheita. Uhul! Né, lá de Caxias, comemorando com a gente. O O pessoal do louvor vai estar junto da também. dança, vai ser um dia de festa. Pastor Jorge Alcino, eu sei que você está vendo a gente, vai ver a gente, olha, seja muito bem convidado para cá, vamos fazer uma bagunça santa. E eu quero dizer para vocês, olha, se você não está ainda inscrito no nosso canal, se inscreve, por quê? Porque assim que sair o vídeo, você vai ser informado pelo YouTube e você vai poder curtir a nossa festa também. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela tua disponibilidade de tempo junto conosco, por estar investindo aqui na nossa igreja com o seu tempo em multiplicar, compartilhar. Que a tua vida seja muito, mas muito abençoada, em nome de Jesus. Sem terminar, mais uma coisinha, Opa. por favor. Pastor Feitosa, a sua igreja, seu endereço lá, onde é que o senhor se reúne, Amém. o telefone de contato, por favor. Amém. Nós estamos reunidos no Ministério Casa de Oração Vila Valqueire, na rua Luiz Beltrão, 886. Então nós estamos assim, começando a administração. Não fizemos reuniões presenciais ainda. Estamos fazendo live. Sexta-feira agora nós teremos a live do Ministério Casa de Oração em Vila Valqueire. E você está convidado, tanto no Facebook quanto no YouTube. Com esse nome você encontra lá. Sexta-feira, às 20h30. Amém. Aproveita e se inscreva no canal. Isso Amém? aí, se inscreve no Agora, canal. todos fazendo coraçãozinho. Foi bom demais estar com vocês. Foi bom hoje. demais. Muito Deus bom. abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida e seja bem-vindo também para a próxima live. Amém. Amém. Beijinho para vocês. Amém.